E aí, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live nessa quarentena. Hoje, com o repórter e apresentador, jornalista do Globo Esporte, Maurício Paulucci. Ele já tá entrando aí. Galera também. E aí, gente, como é que vocês estão? Já tem gente entrando. Vamos que vamos. E aí, gente? Vamos ver que a gente tá aqui já. Só esperar o Maurício entrar. Fabinho, Camila já entrou aí. Thaís. E aí, gente, como é que vocês estão? Lude, a Lu. Como é que... Gente, bora que bora, hein? Mais uma live. Mais uma. O Maurício tá entrando desde já. Queria agradecer todo mundo aí que tá acompanhando com a gente, né? Mais uma live. Hoje eu vou ter a honra de fazer com o Maurício e também a gente poder conversar, bater um papo, vocês tirarem suas dúvidas também, querer conversar, curiosidades, né? Curiosidades de um global aí. Aí o Maurício já tá aí já, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver como é que eu faço pra pôr. Aí. Acho que agora tá indo. Tá conectando. Fala, Matheus! E aí, Maurício? Beleza, Bom demais? velho? Bom demais, tranquilo. Tudo certo, hein? Tudo certo, graças a Deus. Tomei até um banhozinho, passei um perfume. Ó, ao vivo, Como né? é que tá? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Obrigado, viu, velho? Obrigado pelo Que convite, isso, eu que poder... agradeço. Prazer falar contigo aí. É bom demais. Eu já tive nessa posição de estudante, sei tanto que é legal e tal, e ainda sou, velho, um eterno estudante, um eterno aprendiz e tamo aí. Valeu pelo convite, tô muito feliz mesmo. Ô, que isso, eu que agradeço. Já vou falar que eu não vou conseguir fingir muito costume, tá? De estar conversando com você. Ah, que Um isso, pouco, velho. um pouco Tranquilidade. extras aí de Nada, emoção, de normaliza. alegria. Pô, que isso. Tranquilaço. Amanhã você acorda cedo, né? Cedo, não, cedo é bom, cedo é apelido. Acordo daqui exatamente 6 horas. Nossa senhora. A rotina é bem puxada, mas é bem legal, assim. Inclusive, a tarde se tornou a minha noite, assim, porque aí eu dou uma dormida longa durante a tarde, aí acordo, janto, faço um exercício, aí essa hora eu tô mais desperto, assim, é como se fosse de manhã. Aí eu meio que inverti, a madrugada é o meu cochilo da noite, da tarde, e a tarde virou a minha noite. Então tá meio Nossa. invertido, os horários são meio malucos. Você chega na emissora que horas? Então, vou te contar como tá a minha rotina agora, porque eu tô fazendo o Bom Dia Minas, apresentando os dois quadros de esporte, né? A gente tá sem o Globo Esporte nesse tempo de pandemia, porque a gente, aqui na Uhum. Globo Minas, abriu espaço pro MG1 ter um programa maior, né? Porque é necessário, né? Por conta da pandemia, as pessoas Uhum. precisam ser Sim. informadas sobre esses assuntos que de fato importam e tudo. Então o Globo Esporte saiu do ar. E para que as pessoas não ficassem sem Sim. noticiário esportivo, abriu-se um bloco dentro do MG1 para falar sobre esporte, enfim, para trazer as notícias e tudo. Então a gente está com um pequeno bloco no MG1, que nem é tão pequeno assim, ele tem lá seus 10 minutos, e o Globo Esporte tem 20, então é só metade. Considerando a época, assim, acho que é até bastante tempo. E a gente tem o Bom Dia Minas, que é um quadro maior também, já de uns 15 minutos, que a gente também dá as notícias no Jornal da Manhã, que é um espaço muito legal que a gente tem. Aí a rotina é muito louca, velho, porque assim, eu tô apresentando os dois, né? Então eu acordo 4 horas da manhã e eu me considero um cara rápido para arrumar, assim, porque eu acordo já meio sonâmbulo, assim, já entro no banho automático, aí o banho dá uma acordada, já preparo o rango que eu tenho que levar, as marmitas e tal. E estudo de madrugada, assim, de vez em quando cai uma panela, ai, acordou todo mundo aqui em casa. Mas não tem jeito. Aí, 4 horas da manhã, eu chego na TV às 5. Aí, às 5 eu chego, abro meu computador, a gente vai vendo e observando o que vai ter para aquele dia, confere o que a gente chama de o espelho do jornal, que basicamente é o roteiro do jornal, com certeza. Por exemplo, você Uhum. faz isso aqui nas suas lives, que é preparar o roteiro. Tipo, primeiro vou começar Sim. falando disso, depois vai ter aquilo. Então hoje a gente começa falando de Atlético. Pô, Tardelli machucou. Depois a gente vai dar a notícia do Cruzeiro.
Enfim, aí quem monta esse roteiro do jornal no dia de manhã, eita, é o, é o editor da noite. Nossa, deu um chute aqui no tripé. Eu comprei aquele, eu comprei aquele ring light, que é um, sabe qual é? Aham, Das blogueiras, sei. maquiadoras, e ele é bem bom, velho. Foi tipo assim, a minha grande aquisição da quarentena foi essa parada. Mas enfim, Inclusive para as reportagens, né, que faz de casa, né? pois é, eu depois te conto isso com detalhe, mas Uhum, eu fiquei 3 meses de home office, porque eu tive um pequeno problema de saúde e tal, depois eu te conto com detalhes. Aí, ó, deixa eu te mostrar o uhum. participante aqui da minha live. Ah, fugiu, era o Theo, depois eu mostro, meu cachorro. Mas, enfim, eu tava falando que aí a gente chega durante a noite, então esse horário agora são 8 horas da... Eita! Ela caiu só pra mostrar meu shortinho florido. Deixa eu ver, deixa eu dar uma segurada aqui Pode ficar tranquilo. no negócio. E aí, vou dar um oi aí. Na live do... Essa é minha Oi! namorada, Ana Paula. E aí, Ei, já é? Esse é o Matheus, tá Matheus. bom? Tudo bem? Não vou Já passar é. pelado igual a esposa do A Porchat. esposa do Porchat passou pelada. Deu uma boa Nossa, alavancada na Theo! audiência. Aí, ó, o Theo é esse aqui. Theo, dá um oi pro pessoal, Cadê o Theo? garoto. Aí, ó. E aí, Theo? Convidado especial. Esse tem muito a dizer. Nossa, ô, tá muito suado esse negócio aqui. Agora deixa eu arrumar ele. E agora vamos conversar direito. Vamos Bom, lá. então, vamos lá. Eu tava falando dessa rotina doida, né? Puta, Uhum, mano, o negócio tá difícil aqui. Mas, bom, vamos lá. Aí a gente tava falando dessa rotina meio maluca, assim, do Bom Dia Minas. Então agora são tipo 8 horas da uhum. noite. O Eduardo Almada, que Isso. é o nosso editor da noite, agora ele tá preparando tudo que a gente vai ter no jornal amanhã. Então ele provavelmente tá Uhum, vendo as notícias do dia e decidindo o que a gente vai colocar. Vamos ter uma matériazinha de Cruzeiro, uma matériazinha de Atlético. E aí eu chego de manhã e basicamente dou uma revisada em tudo. Ele escreve o roteiro mais ou menos com as notícias, eu mudo um pouco para colocar na minha linguagem, do jeito que eu gosto de falar. Eu gosto de fazer as coisas no estúdio mais no improviso e tal. Então, basicamente isso. Eu chego umas 5, preparo o jornal, entro por volta de 6h30, aí 6h30 acaba o jornal, eu fico de 6h30 até a hora do MG1, em tese, sem apresentar. Mas é nesse período, talvez, o momento que a gente mais trabalha, né? Que é o momento que a gente está uhum. preparando as reportagens, editando, fazendo as entrevistas. Então tem um período grandão aí até a apresentação da hora do almoço. E é justamente nessa hora aí que a gente trabalha pra caramba. Aí a gente faz a apresentação do MG1, acabou o MG1, troca uma ideia sobre o que foi o dia, o que vai ter no dia seguinte e tal. E, enfim, aí essa é a rotina, basicamente. Ela é difícil porque realmente tem que acordar muito cedo. Então, eu não sou uma pessoa que tem hábitos muito Imagino. diurnos. Então, pô, eu não dou conta de dormir 8 horas da noite. Então, para mim, de fato, é uma dificuldade. E aí você demora a acostumar. Por exemplo, quando eu já tô fazendo Uhum. aí, já vai fazer um mês que eu tô nessa toada de acordar 4 horas da manhã. Mas aí quando você acostuma, chega o final de semana, que você não trabalha, por exemplo, no meu caso. E aí Aham. você, no sábado, sei lá, vai tomar uma cerveja, vai dormir mais tarde, aí você bagunça os horários todos de novo. Então, basicamente, a minha vida é, tipo, me adaptar e me desadaptar a essa rotina de acordar cedo. Mas tem sido muito interessante, assim, é uma experiência muito da hora. Entendi. É, igual você falou, hoje você tá aí nessa rotina, hoje você tá na TV Globo, no jornalismo esportivo, porém, você já, antes de você tratar na Globo, deu uma pesquisada assim, né? Uma stalkeada, vamos dizer assim, eu vi umas Normal. reportagens, vi umas reportagens que você fez pro Colégio Loyola e Sim. que você, inclusive, falou sobre questões, chegada de delegações, de um campeonato esportivo mesmo, entre escolas. E eu queria saber, foi ali que você quis o jornalismo esportivo? Você sempre quis o jornalismo esportivo? Como é que foi a decisão pro jornalismo na sua vida que você escolheu? Legal, legal. Não, eu sempre quis, velho. Assim, eu acho que Uhum, um pouco pelo meu perfil, assim, pelo meu jeito mais extrovertido, eu sempre fui um moleque, assim, desde a infância, mais comunicador, pra frentex, assim. Então, aqui em casa eu pegava a câmera do meu pai e saía gravando. E, velho, sempre fui apaixonado por esporte, assim, apaixonado principalmente por futebol. Então, desde minha memória, tipo assim, desde os meus 8 anos, eu acompanhava os programas
tipo, na televisão, Sport TV, época de Arena Sport TV, inicinho redação. Me lembro também de assistir muito ESPN, antigaço com Trajano, lembro de Roberto Assam, os caras muito das antigas, eu não era nem nascido, eu acho. Aham. Aí, então eu sempre gostei muito de futebol e eu sempre quis, assim. Só que as coisas aconteceram meio naturalmente, assim. Quando eu tava no colégio, eu acabei decidindo por jornalismo. Eu até passou pela minha cabeça medicina, mas aí eu pensei, não, vai ter que estudar demais. Aí eu acabei desistindo prontamente. E aí não houve uma pressão, assim. Minha mãe sempre, meu pai também sempre me incentivaram muito a fazer o que eu... o Vinícius tá falando aí, falou o idoso. Mas eu já tô, minhas entradas aqui já estão bem prejudicadas. Mas, enfim, aí eu fiz essa escolha e já queria jornalismo esportivo. Tanto que, por exemplo, isso que você faz, que é fazer esse tipo de live, fazer esse tipo de coisa, eu acho muito legal, porque eu acho que é isso, assim, durante a faculdade a gente tem que produzir. A gente aprende muita teoria, isso é muito legítimo, é muito válido e super importante durante a nossa graduação, mas eu acho que o que faz a gente crescer profissionalmente é a gente testar. Minha namorada falou uma frase recentemente que ela aprendeu aí com algum coach, que é antes feito do que perfeito. Então, assim, durante a faculdade eu acho que é isso. A gente tem que testar, fazer, produzir, experimentar. E foi basicamente o que aconteceu na TV Loyola. Claro que era um emprego, de fato, né? Eu era estagiário da TV Você era Loyola. estagiário? Era estagiário. Já cursava jornalismo? Já cursava, tava ali pela metade do curso já. Indo pra metade, sei lá, terceiro período. E foi legal porque eu estudei no Loyola. E eu era um aluno muito bagunceiro na época do ensino médio. Então eu saí do Loyola meio um pouco enxotado, assim. Não pelo colégio, mas por mim mesmo, que tinha um comportamento muito complicado. E aí foi legal, assim, porque eu voltei pro colégio depois pra trabalhar e eu voltei com status meio diferente. Assim, foi super engraçado. Porque as pessoas me viam como, tipo assim, um moleque pentelento que fazia arruaça e eu voltei, tipo assim, com um crachá, rangando café com leite na sala dos professores, com os professores. Água pro vinho, né? Os caras que me davam um castigo olhavam assim, eu tava lanchando com eles, eles ficavam tipo assim, que isso? O mundo virou uma bagunça mesmo. Mas enfim, lá no Loyola, eu tive a experiência muito boa disso, de testar. Apesar de eu já gostar muito de futebol, e eu tinha um blog na faculdade com dois amigos meus, o Gustavo Aleixo, que hoje trabalha no Cruzeiro, e o Roberto Rodrigues, que é o Rob, que hoje é meu colega na Globo também. A gente tinha. Os três se deram bem, então o blog deu certo, eu acho. Aí, enfim, a gente tinha esse blog, escrevia sobre futebol despretensiosamente. Acho que 4 pessoas liam, nós 3 e, sei lá, minha mãe. Aí, e no Loyola eu tive a oportunidade de fazer tudo, assim, véio. Então foi uma experiência maravilhosa. Que bom. Porque, basicamente, era eu sozinho que cuidava da TV Loyola. Então eu escrevia as reportagens, escrevia as pautas, eu filmava, eu gravava, eu editava, eu punha no ar. Bombril, né? Bombril, velho. E acho que assim, hoje eu valorizo demais isso, porque foi essa experiência acho que me tornou um profissional multimídia, assim, que entende, consegue entender e perpassar tipo, por todas as áreas. Guilherme Areias, Smigo, meu parceiro, entrou. Eu tô falando do Loyola, ele foi meu colega no Loyola, sabe que a gente aprontava demais. Mas, enfim, aí foi isso. Essa cobertura que você mencionou na TV Loyola eram os jogos da ACOG, né? Os jogos como se fossem intercolegiais dos jesuítas. E aí a gente fazia cobertura. E quando era uma cobertura esportiva nessa parada da TV Loyola, eu ficava em êxtase, porque era o meu lugar. Eu adorava, eu tinha minhas referências. Era só a Copa do Mundo, né? Era a minha Copa do Mundo, perfeito. E aí eu me diverti, assim. Aí a experiência no Loyola foi muito legal. Mas eu sempre quis, eu achava que eu ia ser tipo comentarista esportivo. Que eu ia participar de mesas redondas e tal. A minha caminhada foi me trazendo para um lugar um pouco diferente, mas ainda bem que foi nesse mundo, assim, do esportivo, que foi sempre algo que eu sonhei e lutei para participar. Entendi. Você falou que você teve experiência com blog, e eu lembro que quando eu fiz a visita lá técnica na TV Globo, você inclusive mencionou que você fez um blog com o pessoal da faculdade e você também teve experiência na TV no Loyola. Você teve experiência na rádio também? Você já passou pela rádio, passou por impresso? Eu tive uma experiência curtíssima pela rádio FMG, na época que eu trabalhei no CDCom, eu estudei no FMG, me formei lá e eu trabalhei no CDCom, que é um centro de comunicação da Federal.
Então lá tem a TV UFMG, tem a Rádio UFMG e tem o jornal da UFMG. Eu trabalhava pro portal do site, mas como havia um rodízio muito grande, eu acabei tendo experiências na rádio. Foi pequena. Inclusive, eu acho que poderia ter sido muito maior, assim. É incrível. Então, ó, o Marquinhos do Atlético tá na nossa Marquinhos live. aí, ó. O Marquinhos do Atlético. Que isso, hein? O Alô, Marquinhos, atleticanos aí, ó, gente. Marquinhos Aproveita tá me aí. chamando de mentiroso, mas ensinou uma receita pra mim de camarão. Mentira, de tilápia. E aí eu fui fazer, ficou horrível. Ele acha que eu cozinhei mal, mas eu acho que ele me passou a receita de forma errada. Um abraço pra ele aí, parceirão. Moleque muito bom de bola. Obrigado. Humildaço, muito, muito legal aí, prestigiando a sua live. Obrigado pelo vídeo, viu? Legal. Mas aí o que a gente tava falando mesmo? Você dá a sua passagem pela FMG. Pela UFMG. Então eu tive uma passagem curta pela rádio. E eu acho que, assim, para quem trabalha com jornalismo esportivo, todo mundo fala, assim, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de trabalhar com ídolos meus. Por exemplo, eu trabalho junto com o Guto Rabelo, que é um cara fantástico, um profissional incrível, e ele teve essa passagem pela Rádio Globo. E todo mundo fala isso, assim, a rádio te dá uma casca muito grande, porque na rádio você aprende a ficar ao vivo durante, sei lá, minutos, horas, então você ganha uma experiência muito grande. Eu não ganhei isso, assim. Então eu entrei muito cru. Eu tive essa experiência no portal, não tive experiência quase que zero assim no impresso. Então a minha experiência mesmo foi muito de internet e audiovisual na internet e TV e portal. Essa basicamente foi a minha formação nas minhas experiências de estágio, sacou? E o que mais você se identificou foi a TV, né? Pelos lados geodinâmicos também, né? Cara, eu, assim, pra ser muito sincero, eu sempre quis TV, assim. Eu acho que eu sempre fui meio parecido, assim, e sempre gostei. Era o que eu queria, Entendo. assim, de fato. E, enfim, e acho que é legal você saber disso, assim. É legal você saber o lugar que você ocupa e o lugar que você quer ocupar dentro da profissão. E eu acho que nem todo mundo tem um privilégio, tipo assim, de falar, pô, eu quero estar ali, ó. Tipo assim, eu quero estar na TV, ou eu quero estar no impresso, ou eu quero estar no rádio. Às vezes você vai descobrindo ao longo da caminhada, né? Eu acho que por um privilégio descobri isso bem no início, assim. Então, e aí aquela coisa, né? Rola o processo da negação, você fala, pô, será que eu só quero aparecer na TV porque eu quero ser famoso, ou porque eu quero... Enfim. E aí você começa a se descobrir, você, tipo, entende por que você chegou até ali, por que você quer chegar lá. E é um processo legal, assim, que você vai descobrindo, vai amadurecendo, e eu passo por esse processo até hoje. Legal. Eu também passo por isso, sabe? Desde 14 para os 15 anos, eu descobri que eu queria o jornalismo, sabe? Minha primeira paixão, na verdade, foi a televisão. Aí depois eu fui vendo, tipo assim, poxa, aquela pessoa ali que apresenta o jornal, que é um repórter, e ele veio a minha paixão, a vontade de fazer jornalismo. E eu fui descobrindo que realmente eu queria, porque eu acho que quando a gente fala assim, quero jornalismo, eu quero televisão, todo mundo acha que é glamour, né? A gente acha que vai entrar na faculdade, vai sair no Jornal Nacional, já vai sair assim, com um bonzão, mas não tem como. Depois que eu fiz muitas visitas técnicas, mesmo antes de começar a faculdade, fiz visitas em outras emissoras, que você vê o que é, na verdade. Tipo, não tem glamour, gente. É um trabalho normal. É normal não, porque trabalha para um caceta. Normal, eu acho que sei lá, o advogado, acho que jornalista trabalha bem mais que a gente brinca que jornalista trabalha tipo na mesma toada que o médico, assim, horários malucos, jornadas gigantescas. Só que a Sofia Miranda, que é nossa colega do Globo Esporte lá do Rio, tá rindo aí, sendo irônica, falando de glamour, né? Não tem tanto. Não, aproveitando o gancho dos seus colegas e tá participando, muita gente comentando, amigos meus, falando que essa live aqui só tá tendo verificado, véio. Só gente. Tem que ver esse verificado aí. Tem uns caras que compram o double check aí. Tem que abrir uma CPI. Tem uma galera participando aí, ó. O Fabinho Bacalim. O Fabinho Bacalim, depois a gente pode falar sobre isso se você quiser. Ele é o coordenador das transmissões ao vivo. É o cara que, quando a gente tá na reportagem de campo ali, é o meu chefe, né? Mas, graças a Deus, tenho o privilégio de ser meu amigo também. E é um cara nota 1000. E, assim, é aquele cara que fica enchendo o saco no seu fone de ouvido. Tipo, pô, descobre aí quantos acréscimos. Que machucou, o cara machucou por quê? Enfim, é ele que comanda a transmissão. É uma loucura essa parte da transmissão. A gente pode
falar dessa depois. Mas é isso, assim, a gente tá brincando, falando que o jornalista rala demais, e de fato é isso, assim, o jornalista trabalha muito. Mas eu acho, agora vem, tipo assim, chuva de clichês e é apaixonante mesmo. Assim, eu posso falar por mim, porque a minha experiência pessoal é só minha e eu posso dizer dela. Aham. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Às vezes eu trabalho muito mais que a minha jornada. Quem convive no meu dia a dia comigo sabe disso. Então, às vezes eu levo trabalho para casa, às vezes eu trabalho 24/7, para usar um termo da moda. Então, mas é por paixão mesmo, velho. Assim, a gente Aham. não é uma profissão muito valorizada. Eu acho que assim, você que está É, estudando, a gente discute muito isso na faculdade. é uma profissão, eu acho que é uma profissão que está passando por uma transformação, assim, a É. universidade, a academia de jornalismo, ela está sofrendo por... Aham. E acho que é normal, assim, porque o mundo está mudando, a forma como de consumir informação também tem sido muito diferente, então, enfim, eu acho que a faculdade de jornalismo está mudando muito, então é natural que o mercado sofra essa dificuldade também. Não é um mercado fácil, igual você falou, pô, tem Uhum. cara na faculdade acha que vai sair formado e vai Já vai entrar sair no no. Jornal Nacional. Mas não é É assim. porque acho que todo mundo que tá na faculdade, eu acho que passa por isso, né? Família, então, pergunta: quando é que você vai estar no Jornal Nacional? Quando é que você vai estar lá no Faustão, lá no Arquivo Confidencial? Então, assim, todo mundo acha que todo mundo vai ser um William Bonner. Claro que o William Bonner, poxa, no caso do jornalismo no geral, É assim, né? um em um No milhão, velho. esportivo. No esportivo também o Galvão Bueno, uma grande referência, principalmente assim, na TV Globo, né? Um Claro. dos maiores que a gente tem. Então acho que todo mundo acha que você entra, que você vai ser. E muita gente acha que sucesso é só ser aquilo. Tem muita gente Depende que na disso. faculdade que eu conheço que não quer televisão, eles querem uma produção mesmo. Tem gente que já falou, eu não quero aparecer no ar, eu não quero vídeo, eu quero trabalhar escrevendo. Então o sucesso é muito subjetivo, né? Não tem necessariamente você tem que aparecer para ter sucesso. Cada um tem a sua meta e o seu sucesso. É isso, velho, perfeito. Assim, acho que o jornalismo é uma cadeia de engrenagens gigantescas, assim, e de fato, aquela pessoa que está na frente do vídeo ali, ela é tipo uma porcentagem mínima de tudo que acontece. E acho que tem isso, né, velho? Assim, a pessoa que tá na frente do vídeo tem talvez esse glamour de se tornar uma pessoa pública, de estar invadindo a casa das pessoas, seja pela televisão, Uhum, pela internet, pelo rádio, enfim, a sim. plataforma que for. Mas o trabalho que tem por trás é gigantesco, velho. E não existiria aquilo, e não existiriam essas figuras, esses personagens públicos, se não fosse todo esse aporte da galera que tipo trabalha por trás e nesse suporte todo. É igual minha amiga, a Ana, que está acompanhando a gente, falou que os telespectadores muitas vezes não fazem ideia do trabalho que é por trás, né? Igual você falou aí. As pessoas não têm noção do trabalho e outras pessoas que estão por trás também, que faz o resultado final, que é, por exemplo, que está na televisão. Por exemplo, agora eu tô na apresentação, eu sei que muita gente acha que é tipo só Uhum. chegar ali, entrar no estúdio, apresentar e acabou. Mas é muita relação, assim, é muita relação. Aquilo ali é tipo assim, eu fico no ar basicamente meia hora, basicamente, chutando pra cima. Meia Uhum. hora é Uhum. tipo. Eu sou péssimo de matemática, mas a minha jornada é de 7 horas, sei lá, menos de 10%, sei lá quanto que é, mas é muito pouco comparado ao restante da jornada que Uhum. é mais desgastante, enfim, e é muito mais trabalhosa. Você falou essa questão, igual, por exemplo, o Guto Rabelo foi uma das grandes referências, inclusive no jornalismo esportivo. Você em campo entrevistando, você já chegou a entrevistar algum jogador que você falou assim, poxa, velho, não tô acreditando que eu tô entrevistando ele. Você O ficou nesses, Messi, assim, tipo... o Messi. O dia que eu entrevistei o Messi foi surreal, velho, surreal. Mas assim, é aquela coisa, né? Tipo assim, mais chuva de clichês. Se você não sentir o frio na barriga, não sentir a perna bamba, é porque você perdeu o amor pela sua profissão. Isso é normal, velho. Eu me lembro, acho que da primeira entrevista que eu fiz foi por telefone, foi quando eu entrevistei o Jairzinho, da seleção, por telefone. Uhum. E na hora que eu liguei pra ele, eu falei, alô, Jairzinho? Ele falou, oi! E eu falei assim, e desliguei. Eu não tive coragem de continuar. Fiquei nervosaço, nervosaço. E aí eu respirei fundo, liguei de novo, fiz a entrevista, tipo assim, pessimamente, fiz as piores perguntas possíveis, mas fiquei super nervoso. Isso já aconteceu várias vezes, né, velho? Assim, já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes o Reinaldo, já entrevistei o Ronaldinho Gaúcho, já entrevistei. Essa entrevista com o Messi foi, tipo assim, incrível. Então a nossa profissão Inclusive a proporciona. Ana,
A Ana falou, e conta da reportagem do Messi na Copa América. Ah, essa história é maravilhosa. É porque é o seguinte, essa história é muito boa. Eu vou tentar resumir, porque como você já deve ter percebido, eu sou muito prolixo. Então eu vou tentar ser mais resumido. A ideia foi, a gente tava rolando a Copa América em Belo Horizonte, a Argentina estava hospedada aqui em Belo Horizonte, num hotel ali na Prudente. E aí a gente falou, é uma loucura, né, velho? Durante a Copa América, o que a galera faz pra tentar ficar perto dos ídolos, desses caras, assim. Do Messi, então, é surreal. Então, tipo assim, tinha torcedor argentino que vinha pra cá sem dinheiro pra ficar hospedado em frente ao hotel pra tentar ver o cara, tentar tirar um negócio surreal, velho. Isso que o futebol proporciona é uma coisa de maluco, de fato, velho. O povo é doido. E aí... O povo é doido mesmo. A nossa ideia de pauta foi, vamos nos hospedar no mesmo hotel que a Argentina e ver assim, viver a vida de um torcedor, ver quão é difícil chegar perto do Messi. Tipo uma parada meio impostor do Pânico, assim, não sei se é da sua época também. Mas, tipo, vamos se hospedar lá e ver. Enfim, fui, me hospedei, minha malinha, minha GoPro, fui com todos os meus equipamentos. Tranquilo. Olha, quem entrou aí, a Estela, a mãe do Smigol, do meu colega do Loyola. Sou apaixonado pela Estela, mãe do meu colega, me acompanha, é uma das minhas... Sempre me dá os feedbacks. Um beijão pra Estela. Tô contando, Estela, aqui da história do dia que a gente foi correr atrás do Messi no hotel. Enfim, aí tamo lá, Matheus. Nos hospedamos, modo de dizer, né? Foi só eu e minha câmera. E aí fiquei lá e assim, aí começou uma caçada. O hotel era todo fechado, o saguão era isolado. E aí, enfim, eu falava assim, como que eu vou ter acesso ao Messi? Como que eu vou chegar até ele? E aí, nesse tempo que eu fiquei hospedado, eu fui conhecendo várias histórias. Conheci um pai e um filho que vieram do interior da Argentina para ficar no mesmo hotel para ver se conhecia. Nossa. O menino era apaixonado. E aí essas coisas, às vezes você vai, tipo assim, para ver a história do Messi. Mas aí você acaba conhecendo outras histórias ali. Aí tem outras histórias. Muito legal. Porque é o que você... porque tipo assim, o satélite, o que tá rodeando aquela estrela ou aquela parada ali principal, às vezes é tão interessante quanto. Então eu conheci várias histórias de cara que, tipo assim, não tinha um tostão furado pra comer e se hospedou lá. Enfim. E aí eu me hospedei e fiquei tentando correr atrás do Messi. Aí quando eles iam sair pro treino, eu ia pra porta, não conseguia. Eles saíam pelo fundo. Então foi uma caçada, assim, durante 24 horas. E aí eu falei, vou ficar na porta do elevador, descobri qual elevador que eles pegavam para subir e descer do jantar. Falei, ficarei sentado aqui esperando descobrir qual andar que eles estavam tipo, sei lá, no último andar e o jantar era no primeiro. Falei, vou ficar sentado aqui esperando a hora que eu sabia que o Messi só ia descer por um elevador. Eu falei, a hora que o Messi descer, eu paro o elevador. E aí ele vai abrir, vai ter surpresa e vou estar lá. Aí olá! Fiquei sentado, de perna cruzada, na porta do elevador por umas 4 horas, né, mano? Umas 4 horas olhando o negócio subir e descer, subir e descer. E aí, de repente, pela primeira vez naquelas 4 horas, o elevador chegou no andar do Messi. Tava lá, 18º. 18º não, né? 18º. Gente, que é isso? Aí, 18º é bizarro. Aí, enfim, aí chegou no 18º, né? Como estamos assassinando português. E aí eu falei, o Messi tá descendo, então é agora. Aí meu coração foi a mil. Eu botei a câmera na mão, preparei, falei, é agora. Começou, 17, 18, tava no 13. Contagem regressiva. 16, 15, o Messi descendo, 14, meu Deus. 13. Quando chegou no 14, eu apertei e falei, vem, Messi. Aí 14, 13, 12, 11 foi embora. Desceu e não passou por mim. Acho que eles bloquearam o elevador. Nossa. Aí eu fiquei frustrado. Ah, tá. Nossa, não é pra mim, minha namorada me lembrou bem aqui, a Ana falou que a minha missão era que eu tava com uma camisa da Argentina pra tentar o autógrafo. Esse era minha missão, meu objetivo. Ah, tá. E aí, enfim, aí desceu, né? Eles foram jantar e eu tava quase desistindo já. E numa das horas que eu tava quase desistindo, o elevador tava subindo. E quando tava subindo, eu não sabia se ele ia parar no meu andar. E aí eu apertei. E no que eu apertei, quando abre a porta, tá lá. O Messi, o Di Maria, o Otamendi e o segurança da seleção argentina. E aí eu fiz o vídeo, filmei, pedi o autógrafo pra eles não entenderam nada. Acho que eles acharam que era um terrorista.
Você se identificou como TV Globo, não? Só... Não deu tempo, não deu tempo. Eu só falei, Messi, firma a camiseta, firma a camiseta. E aí o segurança meteu a mão na minha cara e falou, não pode, não pode. E o Messi, acho que se sensibilizou com o meu olhar de cachorro pidão e assinou a camiseta. Camiseta, inclusive, era de um parceiro meu, colega de trabalho, o Rafael Araújo, tá lá com ele. Eu ganhei a experiência e ele ficou com um troféu. Foi bem legal. Com autógrafo. Foi uma experiência bem legal. Nem sei que a gente chegou nesse assunto. Né? Mas chegou, então é bom que a gente ficou sabendo como é que não é tão fácil encontrar com o Messi, né? No mínimo 4 horas de chá de cadeira. Você falou sobre a questão do que você conseguiu conversar com o Messi e no campo, quando você está fazendo a cobertura de um jogo, você vê muitos jogadores também. A gente sabe que aqui em Minas Gerais a gente tem um clássico Cruzeiro e Atlético. Uhum. Você, como jornalista ali, é sempre muito imparcial. Muita gente que chegou a mandar no chat, não sei se você viu, a Ana, minha amiga, a Luana, perguntando qual o time que você torce. Como é que é o momento lá da imparcialidade? Então, velho, isso é muito legal, assim, porque o jornalista, ao falar desse assunto, e ele vai ser sempre cobrado a falar disso, ele pode adotar 2 posturas. A postura hipócrita de dizer, eu torço pro Brasil, ou eu torço pro Gamba Osaka do Japão. Com certeza não é verdade. Pode ter um cara que torça mesmo, mas acho que não é o caso. Enfim, a maioria, para não dizer todo mundo que trabalha com futebol, com esporte, se forjou na personalidade, no caráter apaixonado por esse esporte. Então, possivelmente, a pessoa teve uma infância, uma adolescência apaixonada por um time. Então, todo mundo, de fato, com certeza tem um time. Eu tenho meu time. E aí a gente entra na questão do cara que não é hipócrita para falar disso. Do cara que é realista. Porque o futebol, o que faz ele ser tão excepcional e tão apaixonante é a paixão do torcedor. E é paixão, e paixão é passional, senão ela seria racional, obviamente, mas justamente essa paixão é que faz o futebol ser o que ele é. Só que essa paixão, ela é tão passional que ela também é extremista. Então os torcedores, eles não entendem que um jornalista teve um time de futebol, ou pode ter um time de futebol e pode ser imparcial ao mesmo tempo. E de fato eu tenho o meu time da infância, mas eu, assim como muitos colegas meus, optei por não revelar. E essa é a minha opção. Sim. Porque eu entendo e sei que se eu fizer isso, as pessoas vão parar de ver o jornalista Maurício, vão parar de ver a minha credibilidade, vão começar a enxergar uma cortina de fumaça por um fato que existe, mas que é completamente relevante diante das coisas da profissão. E aí eu te dou um exemplo. Você, Matheus, nasceu em Campinas, é torcedor da Ponte, fanático. Virou jornalista esportivo. Virou apresentador do Globo Esporte de Campinas, o seu sonho de pequeno. E aí, você é torcedor da Ponte Preta. O Guarani ganha o Campeonato Brasileiro e vai disputar o Mundial. Você vai torcer pro Guarani, tipo, se ferrar só porque você torceu pra Ponte Preta lá atrás, ou você vai torcer pro Guarani vencer, pra você ter uma oportunidade legal de cobrir uma Libertadores, um Mundial? O que você faria? Eu ia torcer pra eu conseguir ter experiência longe, ter uma experiência melhor na minha carreira. E é isso, assim, o futebol é muito legal, mas o futebol, para os torcedores, é só uma paixão. Pra gente, é uma profissão. Então, né? É aí que tá a diferença. A gente tem que encarar isso como uma profissão, e aí é aquela coisa, assim, você vai deixar de pensar no seu lado profissional, você vai deixar de pensar em colocar comida na sua casa, vai deixar de pensar em você para, tipo, comprar uma ideia de uma paixão. E é isso, o futebol é apaixonante, mas a gente não pode ser hipócrita também, que o futebol tem muitos problemas, né? Então, o futebol, a gente sabe que, enfim, já houveram muitas denúncias de corrupção, a gente sabe que tem muita relação nebulosa entre empresários, agentes, jogadores. Então tem muito disso também. E às vezes você se pega pensando, assim, quando você tá no meio do futebol e às vezes conhece um pouco essas relações, se vale realmente a pena você, por exemplo, arriscar sua carreira profissional para dizer que eu torço por um time. Existem vários jornalistas que revelam um clube, e eu respeito, acho inclusive de uma coragem extrema. A gente tem vários exemplos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, os meninos, tipo o Iguinho, da 98,
que fazem um jornalismo incrível, um jornalismo diferente, que é pautado ali no clube, mas não é a linha profissional que eu escolhi, então eu sigo optando por tipo, não revelar meu time. Tem muita gente que fez apostas, ele é cruzeirense, ele é atleticano. Tem gente, inclusive, que revelou Revelou não, né? Falou dinheiro, que você que sabe... Tem gente que falou que sabe, vê que você sabe conduzir muito bem essa imparcialidade, tanto falando, por exemplo, do Cruzeiro e do Atlético, que são os dois grandes times aqui. Igual você falou, é o que você escolheu e é um respeito, que todo mundo tem que ter esse respeito, né? Claro, não. Por questão profissional mesmo. É isso, assim. Isso você aprende ao longo da sua carreira, assim. E, tipo assim, não é uma coisa que você fala assim, tipo, hoje você acorda e vai falar assim, hoje eu vou me tornar imparcial. Não. É algo que você aprende, sacou? É sempre. No dia a dia e vai se desenvolvendo. É algo super natural, assim. Por isso que, para quem é jornalista, para quem trabalha no meio, essa pergunta a gente tem que responder ela, tipo, quase que todas as vezes. Mas, no fundo, a gente dá uma risada, porque, de fato, é algo muito natural e a imparcialidade, ela vem com a seriedade do trabalho e, normalmente, isso acompanha todo mundo que trabalha nessa área. Uhum. Você falou aí da questão das suas reportagens, você é uma pessoa muito descontraída, muito dinâmica, e realmente você leva suas reportagens com muito dinamismo. Eu acho que isso que faz muita gente, inclusive tinha um colega meu que ele mandou mensagem no dia que eu postei, que eu falei que ia fazer a live com você, porque ele tinha comentado comigo, velho, o Maurício, ele é muito bom, ele faz, você sabe fazer esse dinamismo, tipo assim, saber misturar, não deixar aquela coisa enquadrada, engessada, sabe? Como é que você faz? Você tem alguma inspiração? Você fala assim, pô, cebola, hoje eu vou fazer isso. Como, por exemplo, as suas matérias que você fez de casa, que você relacionou o Big Brother, eu vi você fazendo. Uma do desenho, cara. Aquela do desenho foi a melhor, de verdade. A do desenho foi muito boa. Então, a receita é a seguinte, anota aí. Canela em pau. Vou anotar. Tipo assim, na verdade, velho, assim, isso é uma questão muito particular. Eu fico feliz. Como chama o seu amigo que falou isso? Marcel. Um abraço pro Marcel. Não sei se você tá vendo aqui, mas... Marcel, nós vamos puxar a sua orelha se você não estiver assistindo. Mas... Se você não tá vendo, pode rever as amizades, né? Pode rever. Pode tipo assim, você não precisa dar um follow, só tipo silencia o stories, que já é um castigo merecido. Mas, enfim... WhatsApp, eu acho que é o mais tranquilo. Mais tranquilo, é merecido. Mas, enfim, agradecer ele. E eu adoro isso, cara. Esse feedback, assim, é realmente mais chuva de clichês, assim. É muito gratificante ouvir que alguém gosta do seu trabalho. E aí eu vou te falar por que pra mim é mais gratificante ainda. Porque o meu trabalho é mais ou menos uma caixa de ressonância do que eu sou, do meu estilo de vida. E eu tenho que agradecer muito porque eu realmente consigo ser quem eu sou nas minhas reportagens. E é isso. Eu acho que assim, o meu estilo é mais para esse lado. Assim. Eu tenho muitas referências de humor, uma linguagem mais leve, uma linguagem mais moderna, de internet. Eu acho que a minha mente funciona muito rápido, assim. Então, às vezes. Isso é bom, né? A minha criatividade talvez seja um ponto positivo meu, entre 1 milhão de defeitos que eu tenho profissionalmente. Mas eu acho que, assim, basicamente, você. Cara, isso é legal, porque a gente na faculdade a gente aprende um padrão, né? A gente aprende a se sentar em frente a uma bancada com um terno, uma gravata e uma bermuda por baixo, porque não tá filmando as pernas, né? E eu acho que eu consegui ser eu mesmo ao longo da profissão. Então eu passei a parar de ter... Eu acho que eu nunca tive, na real, assim. Mas eu não tenho vergonha, tipo, de fazer uma piada ruim num VT, numa reportagem. Não tenho vergonha de pagar um mico se for. Eu acho que eu sou muito cara de pau. Então acho que isso foi criando a minha imagem. Mas tem que ser, né? Ou não. Ou às vezes, por exemplo, cada um tem um estilo. Mais uma vez, falando das referências que eu tenho nos meus colegas de trabalho aqui em Belo Horizonte, eu sou colega do Rodrigo Franco, que é um repórter que tem um outro estilo completamente diferente do meu. É um repórter mais sério, só que ele tem um texto maravilhoso. E é um excelente profissional também. Maravilhoso, perfeito. É um ídolo para mim. Então, assim, ele tem um texto incrível, é praticamente um poeta. Ele não vai fazer piada, ou talvez não vai ter uma postura no vídeo tão descolada quanto as pessoas podem me enxergar, mas é um cara fantástico, fantástico. Então, eu acho que, assim, o jornalismo, principalmente o esportivo, que é uma mistura de informação e entretenimento, ele tem espaço para todos esses formatos. E essa
Legal, né? Isso é legal porque a gente luta tanto por um mundo com versatilidade e com diversidade, né? Que é um assunto que é tão importante a gente falar hoje em dia. E a gente tem que entender que essa diversidade também é super legal. Eu, se fosse um chefe, se eu fosse dono de uma redação, de um jornal, eu ia querer ter vários tipos de repórter, vários tipos de produtor, vários tipos de editor, um cara que fosse mais sério e tal. E para que aí assim você tenha um coacervado de profissionais maravilhosos para poder ter um equilíbrio ótimo, assim. Então eu acho que é basicamente isso. Sobre essa história de formar o meu estilo, eu acho que é muito do meu jeito, assim, do meu modo de pensar, das minhas Uhum. referências. Eu nunca fui um cara muito estudioso, assim, nunca fui um cara muito, tipo, nerd, de ler, tipo, ler 1 milhão de livros e tudo. Eu sou um cara muito de consumir audiovisual. Então eu tenho muita referência de Aham. televisão, tenho muita referência de internet e muitas vezes daí surgem as ideias. Você falou das Sei matérias que como a é que gente é. fez ao longo dessa quarentena. Tipo, Aham. 90 é muito, né? Vou dar mais crédito pra mim. Mas, sei lá, 70% das minhas ideias saíram do TikTok. Eu e minha namorada brincando no TikTok, vendo ideias de edição e tal, e aí eu trouxe isso para os programas. Então, é isso, assim. Eu acho que é referência, meme, essas coisas Uhum. fazem parte do meu cotidiano e Te- eu trago isso para as reportagens porque eu acho que são coisas que são do cotidiano de outras pessoas também. uhum. Tem, aí no chat a gente viu a gente perguntando sobre a questão do ao vivo e também a gente perguntou se, inclusive foi meu irmão, perguntou se você já se arrependeu de fazer alguma matéria, alguma forma que você Já, se posicionou. Você já teve? já. Eu, inclusive, tenho um grande arrependimento na minha vida e vou contar para você logo em seguida. Mas qual foi a primeira pergunta? A do ao vivo. Depois a gente fala do ao vivo. Deixa eu A gente contar essa teve a história questão da do ao frustração, então. vivo. Isso. Eu vou contar duas experiências mega ultra negativas que eu tive na minha carreira Aham. e que é legal de compartilhar. A primeira delas, que eu não tenho orgulho nenhum, inclusive tenho vergonha, é que a minha trajetória na Globo, eu comecei como estagiário em 2012 do site, trabalhei um tempo na produção da TV, até chegar na reportagem da TV e na apresentação. E lá Uhum. pelos anos de 2012, 2013, a gente tinha um concurso que se chamava Musa do Mineiro, que basicamente era um concurso que garotas se inscreviam, tiravam Uhum. fotos sensuais com biquíni do clube, e era um Lingerie. concurso para decidir qual dessas mulheres seria a musa do Campeonato Mineiro. E durante 1 ou 2 anos eu fui o responsável por esse concurso. Eu, tipo, sei lá, fazia as fotos das meninas, escrevia os textos, gravava os vídeos. Então eu meio que era o responsável por isso. Enfim, na época era super natural isso, né? Essas discussões não eram tão factíveis como são hoje, e eu era também um homem em construção. Acho que é uma discussão Uhum. legal, assim, porque eu sou de Sim, uma muito parcela da importante. população privilegiada, porque eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, sou de uma classe privilegiada. Então, para mim, era super Sim. natural essa coisa de mulher. Hoje é algo que eu me arrependo muito, assim, é algo que eu fiz, não faria de novo. Eu entendo que fez parte do meu processo de amadurecimento, mas eu sei que eu tive uma contribuição para um processo de objetificação da mulher dentro do futebol, que já é um meio completamente machista, e que Totalmente. eu não faria isso hoje de novo. Não encaro como natural e é Uhum. algo que eu me arrependo, mas eu acho que faz parte do nosso processo de evolução. A gente não deixa de ser machista, não deixa de ser homofóbico de um dia para o outro. Então, Com certeza não. isso foi importante para mim e, enfim, é algo que eu não me orgulho, mas acho que é legal contar essa experiência porque faz parte da nossa transformação e faz parte da transformação da própria imprensa mesmo, né? Sim. Da própria comunicação. Hoje isso talvez não fosse bem aceito, como alguns anos atrás, aquele desfile de apresentação de camisa do Atlético com modelos de calcinha, enfim, de roupa íntima, pegou muito É. mal. Isso é super legal, isso é tipo um sintoma de que a sociedade está evoluindo. É igual a E Ana essa, comentou e aí essa no é a minha chat, que experiência nesse sentido.
Não, agora você tá falando aí, a Ana, tem uma amiga minha do @artefoto, que é a Bu, falou que reconhecer e evoluir é fundamental e que bom que o seu pensamento evoluiu. Isso é importante, eu acho que isso acontece com todos os homens. Eu falo por mim também, a gente, porque a gente já nasce numa sociedade que, Todos eu acho que não, mas infelizmente, tomara que seja assim. a gente torce, né? É, a gente espera. Porque a gente já nasce nessa sociedade que, infelizmente, é machista e, inclusive, como você falou, no meio do esporte em geral, é uma coisa que está mudando, mas que ainda tem muito para evoluir, né? Hoje acabou de sair uma notícia, eu acabei de comentar com a Ana, minha namorada também, que a Globo Aham, contratou a Renata Santos, que é uma comentarista. E é uma comentarista como o Caio Ribeiro, como o Henrique Fernandes, como o Bob aham, Faria para comentar jogo, porque ela entende de futebol masculino. Ela não vai estar ali só para falar de futebol feminino, porque representatividade. As mulheres também podem falar de futebol aham. masculino. A Globo também Sim, contratou uma comentarista de arbitragem, que é a Nadine. Então, pô, isso é muito legal. Isso, de fato, é muito importante, essa reconstrução, e isso vale para todas as minorias. Vale para a gente ter mais uhum, mulheres no jornalismo esportivo, vale para a gente ter mais homossexuais no jornalismo esportivo, vale para a gente ter mais negros no jornalismo esportivo. E essa, acho que é uma sim. luta de todos nós. E esse processo de reconstrução é super importante, assim. Você teve um momento aí, a gente falou a questão comentou do ao vivo, teve um momento mais engraçado que você passou no ao Pois é, vou vivo? Você contar falou essa assim, outra experiência. poxa, que aconteceu? O que eu fiz agora? Eu não sei se você vai se lembrar ou se você assistiu, mas talvez, porque Uhum. isso acabou dando uma leve viralizada assim na época. Foi o dia que o Levi Coupe foi demitido e eu entrevistei ele ao vivo no Globo Esporte. Não sei se chegou a acompanhar. Não tô lembrado. Então eu vou te contar. Se prepara, pega uma aguinha aí. Por Porque favor. esse dia foi tenso, meu amigo. Foi bizarro. Vamos lá, foi o seguinte. É, o, o Levi Coupe, o Atlético tinha acabado de tomar uma goleada de 4-0 do Ser Portenho, que foi 4-0 ou 4-1, não me lembro ao certo, do Ser Portenho na Libertadores. E aí o Levi Coupe estava meio balançando e teve uma reunião na sede do Atlético em Lourdes para decidir sobre o futuro do Levi Coupe. Plantãozinho da semana, Maurício, repórter, vai para a porta da sede do Galo e tenta apurar essas informações sobre Levi Coupe. Vai ser demitido? Não vai? Fui para lá, 9 horas da manhã. Pegamos o Levi Coupe entrando para a reunião, lá pelas 11 horas da manhã. Ele entrou, a reunião estava rolando e a gente já tinha informações, pelo que a gente tinha conseguido apurar, que de fato ele ia ser só comunicado da demissão dele. E aí a gente pensou assim, bom, beleza, eu ia entrar ao vivo no jornal, só que eu ia entrar no último bloco, encerrando o jornal. E na televisão ao vivo tem um negócio que é o seguinte: acabou, meu amigo, acabou. Não tem, tipo assim, não dá mais um minuto de acréscimo, não. Tipo, depois vai entrar o Acabou, jornal acabou. hoje. Acabou. Não tem. Não dá pra pedir, tipo assim, não, só mais 5 minutinhos, dá um tapa no timer assim. Não É, dá. Não dá. É São Paulo espera. anunciante. Não tem jeito. Enfim, eu estava no último bloco. E aí eu estava lá fazendo meu ao vivo tranquilamente, de boa, só falando o básico, dizendo: estamos aqui na sede de Lourdes, o Levi Coupe está tendo uma reunião agora com o presidente, tá fulano, ciclano, e deve ser demitido, tal, o Atlético já procura um novo treinador. Só que quando eu estou no meio do meu ao vivo, e o meu ao vivo estava previsto ali com mais ou menos, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos, quem me aparece? O Levi. O próprio. Apareceu saindo, acabando de ser demitido ao vivo. E aí o meu instinto de jornalista foi: Nossa. vou entrevistá-lo. Cheguei perto dele e falei: Levi, tipo assim, o que você fala, né? Acabou de ser demitido, né, amigão? Pô, e o Levi é um cara Nossa. maravilhoso. Tipo, é meio constrangedor, assim, uma situação É, um pouco difícil. E aí ele tava. Alguém comentou aí que ele devia estar puto, e ele realmente devia estar com uma mistura de sentimentos pra Ana. maluca. Porque, enfim, pô, acabou de ser demitido, vem um repórter e vem bota o microfone na sua cara, sem te perguntar, sem te entender. E aí eu fiz a pergunta para ele ao vivo, dizendo: e aí, o que aconteceu? E aí ele falou: acabei de ser demitido. Só que aí aconteceu um detalhe técnico, e isso é legal de contar. Porque, como eu disse, mais cedo eu falei sobre o Fabinho, que é o coordenador das transmissões. Então é o cara que vai falar Uhum. no meu ouvido: Maurício, seu tempo está acabando, você tem só mais 30 segundos, então encerra. E normalmente existe essa contagem regressiva do pessoal que trabalha nos bastidores.
Então eles ficam monitorando o tempo e falam, Maurício, devolve, Maurício, encerra. Ou tipo, Maurício, legal, a audiência está respondendo, faz mais uma pergunta. Então a gente tem esse feedback de quem está lá. E o meu ponto, que na verdade no ao vivo é igual é um fone de ouvido como esse, ficou zerado. Zerado, eu não estava ouvindo nada. Nossa. Então eu fiz a primeira pergunta e como ninguém me falou nada, eu falei, tô ótimo, vou fazer a segunda. Porque a gente tem um praxe na Globo também, que às vezes nosso sinal, a gente manda o sinal do nosso ao vivo pra Globo, mas o sinal às vezes tá no Sport TV também, então às vezes eles te mudam pro Sport TV, entendeu? Vamos supor, o Sport TV vê que tá tendo uma entrevista foda com o Levi ao vivo, e aí o Sport TV chama, olha, tá tendo uma entrevista, e já chama uma entrevista ao vivo. Então, naquele momento, passou pela minha cabeça. Tipo assim, o Levi tava falando, super emocionado, fui demitido, e eu pensando, puta merda, será que eu tô no Sport TV? Será que eu tô na Globo? Será que meu tempo acabou? Será que não acabou? E ele lá, tipo assim, emocionado, o olho meio marejado e tal. E aí, como ninguém me falou nada, eu falei, vou fazer a segunda pergunta. Fiz a segunda pergunta. E no que ele começou a responder, eu perguntei se ele tinha se decepcionado, alguma coisa assim do tipo. No que ele começou a responder, eis que surge Rafael Farias, que era o meu coordenador na época, no meu ouvido, desesperado, gritando, encerra! Encerra! O jornal vai acabar! E eu, tipo assim, eu não tinha como interromper ele. Ele tava tipo, emocionado, acabado tipo, de ser demitido, velho. Um senhor de idade. E aí ele tava ali e o medido encerra. Aí eu dei um tapinha assim nas costas do Levi, tipo, como quem diz. Encerra, termina de falar. E óbvio que ele não ia terminar, né? E ele continuou, e aí eu tive que tomar uma decisão ali, como repórter. Porque o Rafael tava falando no meu ouvido pra eu encerrar, que eu tinha que devolver, e eu sou um funcionário, eu tenho que obedecer ordens. E aí eu disse, tirei o microfone. Tirei o microfone nem um pouco educadamente do rosto do Levi e disse: obrigado, Levi, desculpa, mas a gente tem que encerrar o programa. Vou interromper essa sua fala super emocionado, porque acabou de ser demitido, mas a gente tem que encerrar o programa. E devolvi, Rogério. E foi isso. Enfim, foi super horrível. Tranquilo, assim. De boa, né? Porque foi constrangedor. Eu tive que pedir desculpas pro Levi, ele super entendeu. A gente tem uma relação super legal. É um cara muito fantástico mesmo, assim, fora da curva. E quando eu cheguei na redação, tava todo mundo, tipo assim, aplaudindo, falando, tipo assim, ó, que foda, demos a demissão do Levi ao vivo no Globo Esporte, isso que é jornalismo, muito legal, um furo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, nas redes sociais, as pessoas estavam condenando a minha atitude, que foi uma atitude um pouco grosseira ou indelicada, né, para ser um pouco mais brando, de interromper um senhor num momento tão delicado. Mas é até legal ter a oportunidade de falar sobre isso, porque para entender que existem esses parâmetros técnicos. Hoje, com mais experiência, acho que eu tomaria outra decisão, porque eu me expus muito ali. Então, mas isso é o que a experiência te traz, né? Espero não ter outra experiência como essa na vida, mas se eu tiver, eu já sei como agir. Aqui, deixa eu te perguntar. Você falou, igual a gente comentou, que na televisão, principalmente, muitos profissionais e normalmente quem está no vídeo tem um reconhecimento muito do público. Como é que você lidar com esse momento de fama? Que o pessoal te vê, pede uma foto. Inclusive, meu irmão no carnaval, a gente não saiu junto em alguns dias do carnaval, ele estava trabalhando, inclusive. Ele te viu lá no meio do carnaval e tipo, tirou foto com você, gravou um vídeo. Como é que você lidar com isso? Com esse reconhecimento? Um dia que você já teve nos bastidores e hoje está aí no vídeo. Cara, eu acho muito legal. E eu encaro super bem como um objetivo alcançado, porque foi algo que eu busquei. Assim. Eu quis trabalhar na televisão, eu quis aparecer no vídeo. E eu acho super legal, assim, muito legal mesmo. Eu juro, eu acho esse retorno maravilhoso, assim. É raro, né, ver uma pessoa vir até você e te criticar e falar, tipo, nossa, você gaguejou ali, ou tipo, seu cabelo tava encebado tal dia. As pessoas normalmente só vêm pra, tipo, te elogiar. É natural isso, assim. Acho que isso não pode subir a cabeça, mas eu acho super legal, assim. Eu encaro com normalidade. Não é algo que, tipo, invade a minha privacidade. É um retorno legal, assim, na rua as pessoas me param às vezes, pedem uma foto, reconhecem. Eu acho super legal, velho, super legal mesmo. Acho muito bacana porque, mais uma vez, tempestade de clichês é uma forma de reconhecimento do seu trabalho. Sim.
Teve gente que perguntou aí também a questão do sonho. Você falou que era um dos seus sonhos trabalhar na televisão. Você tem mais algum sonho ainda, profissional, por exemplo, ser um narrador, um comentarista, trabalhar a mais, ter um outro cargo dentro da TV? Eu vivo realizando meu sonho, assim. Acho que trabalhar com o que eu trabalho é uma realização de sonho diária, assim. Às vezes nem cai a ficha de como eu sou privilegiado de poder estar na posição que eu estou e poder conversar com tanta gente, ter a liberdade para conversar do jeitinho que eu gosto de conversar. E, enfim, eu tenho vários sonhos, vários sonhos. Por mim, um dia eu seria apresentador do Fantástico. Mas Sério? eu sei que é uma caminhada gigante, uma caminhada muito difícil, eu tô só no início dela, então assim, sigo aprendendo, sigo sendo ensinado todos os dias. E eu acho que assim, eu sou repórter, velho. Eu gosto da rua. Uhum. Não me vejo como narrador, não me vejo como comentarista. São profissões muito difíceis, têm que ser muito valorizadas. Não é fácil narrar um jogo de futebol, não é fácil comentar. Não, imagino. Também, como não é fácil fazer reportagem, mas é onde eu me sinto bem, é onde eu gosto, é a minha praia. Assim. Eu gosto de fazer reportagens, eu gosto de entrevistar, eu gosto de ter contato com o povo, eu gosto de conversar com gente, gosto de conversar com os jogadores. Então, enfim, é super legal. E eu tô vivendo uma experiência recente, diferente, que eu nunca tinha imaginado, que é de apresentar o jornal no estúdio também, que é algo que eu tô, assim, saboreando bastante. Eu sou hoje o substituto, né? O nosso apresentador do Globo Esporte é o Jaime Júnior, que também é um profissional incrível, né? Ele Uhum. narra e apresenta, que são Mas, duas funções complicadas, mas ele faz isso com muita maestria, tem muito carisma, né? Sabe comunicar. Aprendo muito com ele. Inclusive, ele está trabalhando de home office nessa quarentena, acabou de ter um filho, o Gustavo, um cara que eu admiro demais. E, enfim, é isso. Eu acho que se eu pudesse. Aquela coisa, né? Quem mais clichês aí para nossa conversa, quem se define se limita. Mas eu acho que até hoje eu fui repórter, acho que eu vou ser repórter pro resto da vida, porque isso é uma característica meio que essencial assim, do jornalista esportivo, no meu caso. E como apresentador eu tô me descobrindo, assim, tô me desenvolvendo, tá sendo um aprendizado super legal. Eu divido o estúdio com a Aline Aguiar no MG1, com a Liliana Junger e... Moço, tem água aí? Tem. Minha voz já tá dando uma radiada. Né? Com a Liliana e com o Sérgio Marques de manhã. E, enfim, e aí eles são super generosos, então eu aprendo super com eles. Então eu tô curtindo demais essa parada da apresentação. que bom. Ô Maurício, você falou que tem acho que é o Fábio lá no que fica gritando no seu ponto aí pra acabar, né? Foi Bacalinho. Bacalinho, isso aí. Só que aqui no Instagram a gente também tem isso, sendo que você sabe. A gente tem 1 hora exata pra fazer a live, senão o Instagram te derruba. Ah, é? Sério, já chegou a notificação aqui pra mim. E como é que é isso? Eles tipo assim, encerram a live, tipo no Zoom? Eles encerram a sua live, te derruba a sua live. Porque Pô, só quem é legal. verificado, eu acho que pode ficar um tempo a mais. Tem muita Entendi. gente mandando as coisas aí, muita gente falando que a Ana, que eu conheço ela lá do bairro São Paulo, falando que quer muito te conhecer um dia, elogiando, muita gente elogiando suas reportagens. O Valdionei agradecendo. O Valdionei é um padre que eu conheço aqui conhece minha família, como conhece que o bairro que eu vivo. Muita gente te parabenizando, muita gente que entrou agora perguntando, né, a questão do sempre que você quis jornalismo, é igual você falou nisso, que estão respondendo a perguntas de um aí. E eu gostaria, não tô te cortando, mas agradecendo, porque o Instagram tá fazendo a contagem Eu já cortei o regressiva Levi, aqui. né? Então eu mereço a volta. Mas de verdade, igual você falou que hoje você trabalha com pessoas que você admira, espero um dia ter a oportunidade de poder trabalhar com você, te conhecer mais ainda profissionalmente e foi sucesso, te desejo todo o sucesso do mundo, você é merecedor, você é um cara assim super humilde, velho. Eu acho que isso eu falo para qualquer pessoa, acho que a humildade, eu tento aprender isso que é humildade, acho que é uma essência da vida, mais um dos clichês aí, né? Que a gente muita gente perguntando aí, eu acho que deve ter interesse em saber como é que faz para trabalhar, estágio. Muita gente falando, me leva para Globo. Gente, um dia ainda, tô no início de tudo ainda. Mas muito obrigado mesmo, viu?
Velho, eu que agradeço. Juro, esse bate-papo é muito legal. Por mim, a gente ficaria horas aqui conversando. Eu acho muito legal mesmo. Te agradeço. Espero que um dia a gente trabalhe junto. Acho que o que você está fazendo já é Amém. uma iniciativa muito legal. Respondendo rapidamente, a Globo tem programas de estágio. Então, você tem que se inscrever, colocar o seu currículo na internet. E foi assim que eu entrei. Eu me inscrevi no estágio, entrei como estagiário, depois fui contratado. Então, é super normal. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Pois é. E é isso, velho. Obrigado, foi um prazer. Agradecer a todo mundo pelas mensagens de carinho aí. Não deu para responder todo mundo, mas numa outra oportunidade a gente conversa mais. E boa sorte, velho. Bem-vindo ao mundo dos jornalistas. Obrigado. Precisando, pode contar comigo. Um abraço. Tamo junto que vai encerrar. Tchau, gente. Obrigado.